Olá, estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TV Sul. Nesta manhã boa, manhã de terça-feira. Hoje estamos ao vivo com você, isso mesmo. E o nosso programa no oferecimento de Euro Construções e Residencial Rafaela, trailer do Chico Bento, Cantinho das Flores aqui de Morro da Fumaça e Carlos Joalheiro. Convido você a compartilhar aí o nosso canal com a nossa entrevista, o nosso canal com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes aqui para a TV Sul. A todos vocês aqui de Morro da Fumaça, da região, do Brasil, do mundo, onde quer que você esteja, é uma alegria em recebê-los a todos aqui no nosso canal nessa manhã de hoje. Hoje o nosso convidado, para nossa alegria, o nosso convidado hoje é Oswaldo Vargas, que é funcionário público aposentado, que nos dá a honra de estar aqui no nosso estúdio, ao ar livre, para fazer com certeza, mais uma boa conversa, contando história e falando coisas do cotidiano. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Beto. É um prazer estar aqui com você. Bom dia aos teus telespectadores, né? Estou à tua disposição, meu companheiro. Oswaldo Vargas vem de onde? Bom, na verdade, eu nasci na Rua 101, em Criciúma. Parteira, a esposa do falecido Luiz Geraldo dos Passos, grande atleta do Atlético Operário Futebol Clube. Na verdade, a minha mãe, Maria Jaci Santiago Vargas, é de Criciúma, do bairro Santo Antônio. E ali na região, né, o meu avô muito conhecido, a dona Enedina, esposa do seu Luiz Geraldo dos Passos, era parteira naquela. E o pai morava na Esperança, né, trabalhava na Estrada de Ferro, mas a mãe sempre ia para a casa do vô quando estava para ter os meus irmãos, né, os mais velhos, os mais novos, sempre foi lá. Na casa do vô tinha a parteira. Então eu nasci na Operária Velha, mas a minha vida inicialmente foi como bebê, né, como criança, foi na Esperança. Mais tarde, né, como o pai trabalhava na Estrada de Ferro, a estação oficial dele se tornou a Esplanada, então eu fomos morar na Esplanada. Eu estava com 2, 3 anos, né, de idade. E a minha vida foi toda na Esplanada. Toda na Esplanada. Até os meus 17 anos. Né? Os teus avós vieram de onde? Eram de onde? O meu avô, Bento Felipe Santiago, ele é da Barro Vermelho, ali da Maracajá, né? E veio morar no Santo Antônio, na Operária Velha ali. E o meu avô, por parte de pai, era o Salustiano Vargas, da Uruçanga Velha. Na verdade, Beto, a gente vai indo atrás dos dados de família e você vai perceber, né, o porquê disso ou daquilo. O meu avô é nativo de Pescaria Brava. Salustiano Vargas nasceu na Pescaria Brava. Mas naquela época deles, a religião católica é muito forte, e as comunidades onde tinham as festas mais chamativas era Santo Antônio dos Anjos, na Laguna, São Sebastião, na Uruçanga Velha, e Senhor dos Passos, em Araranguá. Acho que é o Senhor dos Passos lá, a igreja, a festa mais chamativa, tradicional lá de Araranguá. Como a Uruçanga Velha era um entreposto de abastecimento dos navios que faziam rota nessa região, né, a Uruçanga Velha era uma comunidade bem desenvolvida ou chamativa, né? E aí o meu avô vindo a festa, conheceu a avó e ficou por ali mesmo, casou, mais tarde vieram morar na Esplanada.
Então, a nascente do meu avô, da família por parte de pai, é Uruçanga Velha. O pai nasceu na Uruçanga Velha. A mãe na Operária Nova, Velha. Operária Velha, Santo Antônio. Na divisa ali, por ali. E o pai trabalhando na Estrada de Ferro, conheceu a mãe e a gente, né, vem desse conjunto da região aí. Uruçanga Velha e Criciúma, no caso de Santo Antônio. Uruçanga Velha pertencia, no caso, a Criciúma também. Né? São em quantos irmãos, Oswaldo? Em 10. Quem não tivesse 8 ou 10 filhos, tinha falatório na região que ia se separar na época. É verdade, é verdade. Olha o... O Jucinei que tá lá agora. Hein? O Jucinei? O colega lá de... Conterrâneo, né? O Jucinei Bernardo está assistindo. Ah, está assistindo. Um abraço Jucinei, muito obrigado. Nosso companheiro Ney, candidato a vereador. Né? Candidato um abraço, candidato a vereador pelo município de Içara. Um abraço, companheiro Ney. E então a vida, como você perguntou, na verdade a minha vida foi quase toda na Esplanada. Eu me lembro, na infância, né? Que o pai trabalhando na Estrada de Ferro, a mãe fazia doce para a gente vender no trem. Doce. Então, o trem de passageiro, né? A gente vendia laranja. E na época da laranja crava, né? Aquelas pencas de laranja crava de 10 laranjas, 20 laranjas. Passava no trem. Começava pelo o trem de primeira e ia até no de segunda. Ou passavam de segunda e ia no primeiro. E tinha aquelas pessoas características do trem já, que eram sempre os passageiros, né? Ali da segunda classe. Que levava galinha, porco e animais pequenos no banco. Levava no banco? Sim, dá uma saudade, lembro disso aí. O trem de primeira, que eram os últimos vagões, né? Ali, era aquele pessoal mais bem pronto. A gente olhava a diferença das pessoas nesse... Mais ricos, né? Era, e tinha já todos os apetrechos diferentes, né? Tá, mas vem cá, Oswaldo. Quer dizer que no trem existia... tinha duas classificações, então? Sim. De primeira e de segunda. E o de segunda, o pessoal levava galinha, porcos... Tudo ali. Dependendo, né? Até cachorro. Até cachorro? Chegasse a transportar alguma coisa ou tu era Não, eu só vendia na estação. Eu vendia a laranja, né? Laranja crava, na época da laranja crava. E quando não tinha a estação da laranja, era o doce. Eu vendia o sonho, pastel e a fatia de pão de ló. Dá uma saudade. Rale, nem eu, Rale, tinha visto essa história ainda. Não, mas é verdade. Fatia de pão de ló. Então ali tinha o trem na estação da Esplanada, era certinho. Era o trem das 8, o trem das 10, o trem das 3 e o trem das 5. 4 vezes por dia. Seria o que sai da estação da Imbituba, sai às 6 da manhã. Sai um de Araranguá às 6 da manhã. Certo? Os dois trens. Um de Imbituba e outro da Barranca. Que a última estação do trem é Barranca. Se encontrava na Jaguaruna, que é o meio da ferrovia. Sempre o encontro dos dois trens ali na Jaguaruna. Então, o horário na Esplanada, o que vem da Barranca era 8 horas. O que vem da Imbituba era às 10. Interessante. Certo? Às 3 horas, o trem da Barranca passava aqui. O da Imbituba, voltando para dormir na Barranca, passava às 5 da tarde. E sempre lotado, muita gente dentro? Era o único caminho a ligação do sul era pelo trem.
Era pelo trem. A novidade vinha no trem. Eu lembro muito bem, assim, a gente tinha essa convivência, carteirinha de cigarro. As mais difíceis, tá? A gente tinha ali. Fazia brinquedo de criança, né? Na época Do Ourinho? do Ourinho, é. Eu peguei um pouquinho. Tinha aquele... dá saudade, mas foi pro passado, mas vamos lá. Ficou lá fora. Lembro muito bem das marcas de cigarro, né? Era o Paquetá, O Eldorado. o Hudson, não, o Eldorado era o corriqueiro. Era o Eldorado, Continental, Clássico. não, já era mais tarde. Ah, isso foi mais na frente, o clássico. O Kisme, esses cigarros Kisme eu não conhecia. Carteirinha de... não de papel, mas Que tinha o de Ourinho, caixinha, tá? Já eram os mais... aquele pessoal que vinha de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que tinha que pegar o trem para continuar a viagem, eles traziam essas novidades. Tinha o Eldorado, o Mont Blanc, o Hollywood, Tudo, o mas Minister, né? o que tinha na nossa região, que os bares aqui vendiam, era o Eldorado, Continental, Continental. o Elmo, O Elmo, o Hollywood, né? Esses aí são. Mas o mais refinado vinham com alguns passageiros, né? Então a gente por exemplo, vendia. o Belmonte, que tinha um filtro de carvão, né? Era o Belmonte? Exatamente. Eu lembro assim vagamente. Então tinha essas carteiras de cigarro, a gente tinha então a facilidade de ter essa convivência com quem passava pelo trem, né? Interessante. O relacionamento através disso. Né? Lembro muito bem das roupas, né? A calça, camisa balão, volta ao mundo. Volta ao mundo. Volta ao mundo. O vinco, a calça de... Ai. Porque na época não era jeans ainda, né? Não tinha O jeans. jeans não existia ainda. Né? Mas era uma época que tinha bastante distribuição de renda. Porque era recém estava vindo daquela era de Getúlio Vargas, quando foi instituído o salário mínimo. E realmente o salário mínimo, hoje a gente entende com mais facilidade, ele cobria as necessidades, as 5 necessidades básicas do trabalhador. Do trabalhador. Se você olhar uma foto do trem, as pessoas que circulavam, mesmo o pessoal de segunda classe, existia a vestimenta, a gente percebia que as pessoas andavam bem prontas. Pode olhar as fotos da estação, geralmente o homem de terno e as mulheres de saia, mas tudo roupa de passeio. A gente nota que era coisa, né, de quem realmente tinha recurso. Hoje em dia está muito massificado essa situação do jeans. Foi melhor naquela época financeiramente para a sociedade, Vargas? Existia distribuição de renda. Existia distribuição de renda. Existia uma melhor distribuição de renda e existia, pelo menos na nossa região, não existia o desemprego. Havia quem queria trabalhar, tinha realmente as suas Essa distribuição de renda foi pós-Getúlio Vargas ou ela já existia antes? Antes do salário mínimo, não, né? É que na época existia uma situação de política de cobrança e os sindicatos eram fortes. Sim. Certo? E existia uma atividade econômica que o capital precisava da mão de obra. E os sindicatos aproveitando-se disso, não aproveitando, mas fazendo o papel que deve ser feito, né? Tinha essas conversações e existia o retorno. Não existindo, era greve. E através das greves é que se conseguia, né, uma melhor qualidade de vida ou distribuição
de renda, né? Histórico, né? Voltando um pouquinho, a gente vai conversando, a gente vai lá, volta um pouquinho, só quero dizer para você que hoje o nosso convidado é Oswaldo Vargas, que é funcionário público aposentado, é o nosso convidado hoje aqui no nosso programa. Espero que você compartilhe aí com seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes. Oswaldo, 10 irmãos, quem são eles? O mais velho é o Oswaldir, né? Mora em Criciúma. Depois vem a Luzia, professora em Criciúma também. O Osmar, que mora aqui no Morro da Fumaça. Eu, Oswaldo. Depois vem o Osni. Vem a Maria Rosália, Maria Helena, o Paulo César e o José Carlos. Somos 9. E a Inês, que morreu. São 10. 10. Só lembrando, para quem é de Morro da Fumaça, o Osmar é o Mar, que mora próximo a Coab, do outro lado ali. Que Até foi candidato aí. foi candidato a vereador sim, aqui em Morro da Fumaça, é verdade. Né? A família, parece que ela tem essa tendência ao envolvimento político, né, Oswaldo? Eu fui candidato em Criciúma, o Mar foi candidato aqui na Esplanada. Da família só nós dois. Só vocês dois. Os outros, né? Não quiseram seguir muito esse caminho. Não, o Paulo César, que é o Paulinho do Energia, né? Ele é muito mais de bastidores e tudo mais na mídia, mais de propaganda, mais de retaguarda. Na verdade, eu fui para Criciúma e o envolvimento político se deu em função da campanha que a gente estava envolvido com o Antônio de Jesus Costa, Costinha. E aí depois do Costinha acharam que eu deveria ser o candidato e fui envolvido e até hoje estou nessa situação. Mas a família sempre teve políticos na família. Mas antes disso, como servidor assim, público... por parte do vô. Antes disso, depois a gente retoma essa conversa que é interessante, esse assunto, mas antes disso, fosse servidor, hoje é servidor público aposentado, iniciou em que época e em que setor? Bom, na verdade, Beto, eu até gostaria de estar tocando como se fosse, não é nostalgia, mas ao mesmo tempo é. As pessoas que estão hoje assistindo podem até acompanhar e voltar no tempo. Como eu sou da Esplanada, meu pai é ferroviário, eu com 14 anos, fui fazer o concurso para ir para o Senai, eu e o Mar. Eu passei e o pai ia pagar então a pensão para mim lá em Tubarão. Eu fui para Tubarão, para o Senai da Estrada de Ferro. Lembro como se fosse hoje, a mãe preparou toda a mala, eu saí de casa com uma mala de papelão. Aquelas malas antigas, né, papelão. Preparou a minha roupa ali, no domingo à tarde. A Esplanada não tinha acesso, não tinha BR-101, não tinha nada. O Mar veio me trazer no Morro da Fumaça, pelo trilho, de bicicleta. Eu no quadro da bicicleta e a mala na garupa. Peguei o ônibus da São João aqui no Morro da Fumaça e o pessoal lá em Tubarão, era um compadre do pai, o falecido Zé Patrício, estavam me aguardando lá na rodoviária e eu fui estudar no Senai. Fiquei 2 anos estudando lá no Senai. A Estrada de Ferro desestimulou-se por causa da período militar. Eles começaram a desativar a ferrovia. Foi no período militar que foi? Foi no período militar. Havia uma tendência, o golpe militar de 64 foi influência externa, né? Todo mundo sabe. E havia uma situação de mudar o modal de ferroviário para rodoviário. Tanto é verdade que a ferrovia tinha todo aquele incentivo para passageiros, mas a produção do carvão aqui na nossa região parou de passageiro em 68, parou tudo.
A gente não tinha mais. 68, 69. Em 70 eu fui para Tubarão para estudar lá. E aí fui obrigado a pegar o ônibus aqui na Morro da Fumaça para ir para lá. Fiquei 2 anos lá, voltei. O Senai daí não deu para mim me formar lá por causa que fechou. Voltei para a Esplanada e estudei aqui no Morro da Fumaça. No colégio do Morro da Fumaça. Era o colégio... É o Colégio Maria Santíssima Dispensadora de Todas as Graças. Que eu me lembro com a saudade da Madre Superiora, a Madre Irmã Maria Gertrudes. Ela era uma austríaca e durante o período da Segunda Guerra, era uma família nobre da Áustria. Ela foi obrigada a vir para... Fugiram, né? Vieram para cá. Acabou a guerra, a família voltou, mas ela já estava, né? Era religiosa e ficou por aqui. E os bens, eles eram muito ricos. A família, ela mandava o dote dela para cá. E com aquele dote, ela mantinha uma boa parte percentual do colégio. As outras necessidades do colégio, a sociedade local ajudava, né? Mas grande parte do colégio do Morro da Fumaça, quem mantinha era a família da Madre Irmã Maria Gertrudes. Que saudade, porque eu não a vi quando fechou o colégio. Eu estava em Tubarão e eu confesso que eu fiquei na frente, chorando, porque eu queria ver a Madre. Não deu mais. Eu não entendi o porquê que não incentivaram aquele trabalho social que eles faziam muito bem. Né? E uma parte, eu fiquei sabendo depois, né, da congregação era em Minas Gerais. Aí foram para Minas Gerais. Não existe mais hoje, porque... Ela foi em vida ainda para lá? Eu acho que foi em vida. Foi em vida ainda. Não tenho, né? Em 1982, quando cheguei em Morro da Fumaça, eu lembro que eu tive no colégio, que ficava ali próximo a Sermofu, hoje por ali, né? Isso. Eu entrei ali, mas já estava tudo em ruína, então a gente esteve lá em cima. Eles até brincavam, diziam que era assombrado, eu era gurizão ainda, mas eu lembro, assim, vagamente nós tínhamos uma disputa muito forte entre o colégio e a escola, o grupo Princesa Isabel. Geralmente tinha a parte do futebol e tudo mais. A gente ia todo dia para a Esplanada, pelo trilho, passava ali, brincava de vez em quando, jogava ali o treino do Rui Barbosa, que o campo era ali na reta, né? Dá uma saudade desse tempo ali, mas tudo passa e a vida da gente continua. Eu, terminando aqui o colégio, né? Me lembro bem na formatura, a Madre falou com o saudoso prefeito. Não era o Jorge Silva, não. Era o da Florita, o... Anterior. Sartor, Antenor de Bona Sartor. Antenor. O Antenor de Bona Sartor nos agraciou com a viagem à Aparecida do Norte. O ônibus da São José, fomos lá, passear e tudo mais. E encerrou meu ciclo aqui no Morro da Fumaça, né? Com a formatura, né, do primeiro grau, e eu fui fazer o segundo grau em Criciúma. Então, a mãe mantinha essa tradição, morando na Esplanada, e quando tivesse uma situação para trabalhar e estudar, mandava para a casa do avô. Então nós íamos lá para Criciúma para estudar à noite e trabalhar de dia. Eu lembro muito bem, em 1973, me formei em Morro da Fumaça e fui para Criciúma, 73. Trabalhando na Canguru e estudando no Colégio Comercial de Ciências e Administração, em Criciúma. Nunca tive problema. Com 17 anos, né? Morando praticamente sozinho, porque o vô, a avó não tinha condição de estar cuidando da gente à noite. Nunca tivemos uma desavença ou
desvio de comportamento com essa situação de droga ou mau comportamento social. Então, meus irmãos mais velhos já estavam lá, casaram, a gente ficou lá na avó e estudou, e eu consegui fazer 2 faculdades. 2 faculdades? Ciências Contábeis e depois o curso de Direito, né? E aí, eu posso te dizer que eu tenho orgulho, sim, de tá praticamente ser daquela que a sociedade cobra a situação do tradicional. Eu sou católico, fiz a primeira comunhão, namorei, pedi a mão da namorada em casamento, fiz o casamento, não é verdade? Tem as testemunhas, teve filho. Comprei uma casinha, tem a casa em Criciúma, tá vivendo, né, tranquilo. Tem quantos filhos hoje? 3 filhos. 3? 3 filhos. Quem são eles? O Laércio, que é o mais velho, né? A Beatriz, a Bia. A Bia. E o Luiz Bibiano. Luiz Bibiano. Luiz Vargas, ele gosta de Eles ser moram chamado. contigo hoje? São casados? Moram comigo. A esposa faleceu, né? Há 10 anos atrás, né? E ficamos todos juntos ali. Moramos na Esplanada, na mesma casa, há 25 anos. Há 25 anos. Como eu fui para Criciúma, casei lá, comprei a casa lá, tenho ainda a casa minha em Criciúma, mas em determinado momento da vida, conversando com a falecida esposa, eu disse, vamos morar lá, eu tinha esse terreno ali, né? Comprei. Na verdade, aquela situação assim, ó, eu posso dizer assim, obrigado Deus, ele foi muito bom para mim, porque na verdade eu vendia laranja no trem, meu pai era um empregado da ferrovia, não era mal empregado, bem empregado, tinha uma propriedade ali que depois ele colocou a olaria na Esplanada, mas eu sempre fui meio do contra. Porque os meus irmãos trabalhavam com o pai na lavoura ali, que o pai trabalhava na ferrovia, mas tinha lavoura. E eu nunca fui de estar junto com a turma, com meus irmãos, com o pai. Era diferente. Mas em casa com a mãe, fazendo o quintal. Mas é porque a gente tinha que ter um trocadinho no final de semana para jogar uma bola. O falecido Necides Cardoso, da Esplanada, sempre tinha Kombi que levava o time da gurizada para jogar, em Criciúma, em alguns lugares, a gente tinha que ter o trocadinho. E o pai nunca foi de dar o trocadinho pra gente, tá? Aí eu via fazer a empreitada. Capinava de cepada lá pro seu Pedro Domingo, que hoje para você saber, uma roça, um terreno grande que tem, vinha daquela, ali da BR-101, ali onde tem hoje o restaurante, e Placa da Colina Veículos ali. Aquele restaurante perto da ponte do Rio Uruçanga. Sim. Então eu capinava de cepada para o seu Pedro Domingo e tal. Ganhava meu trocadinho, capinava o quintal lá para a mãe, vendia doce no trem, tudo bem. Essa era a minha rotina. Casado, estou em Criciúma, trabalhando, tinha um trocadinho, alguém me ofereceu um terreno ali. Comprei um pedaço. Depois comprei outro pedaço, comprei uma casa, onde eu moro hoje. Passou-se o tempo, um belo dia eu disse para a mulher, vamos passar o final de ano lá no sítio? Vamos embora. Eu vim para passar o final de ano com o pessoal da família, os concunhados que vieram de Joinville e tal. Estou até hoje ali. Não foi mais embora. Não fui mais embora. E no dia que eu vim para passar o final de ano, eu coloquei a música do Roberto Carlos. Eu voltei agora para ficar. A mulher disse, oh, que negócio chato isso aí. Falecida, dizia. E eu fiquei até hoje, estou aí até hoje. Por que isso? Porque eu era candidato a vereador em Criciúma, aí eu fiz da casa lá um comitê. E aí não fui mais embora, tô aí, os filhos gostam daí, a gente está aqui na Esplanada até hoje. E aonde eu capinava de cepada, é muito simbólico para mim, porque foi o terreno que eu comprei. Vê só, que interessante. De quem eu capinava de cepada, eu comprei o terreno.
Comprou um terreno. Estava escrito, né? Estava escrito. Muito bem, a nossa conversa hoje com Oswaldo Vargas, que, contando um pouco a sua história, depois, olha que você que chegou agora vai ter oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida do Oswaldo, lá do comecinho, porque vai ficar gravado e você vai poder assistir a hora que quiser. Quem está aí, Haller? Vamos lá, quem está conosco? Léo Cardoso. Léo Cardoso, muito obrigado. Ele está mandando um abraço e falando: boa conversa, aprendemos muito com as experiências de outrem. Isto sim é cultura. Show de bola, muito obrigado. O Gilmar Margil dando bom dia para nós. Gilmar, que alegria recebê-lo. E o Valdir Bertan. Valdir, que bom tê-lo conosco. O pessoal do seu Cinésio ali, né? Do seu Cinésio, isso mesmo. Lembrando a vocês que o nosso programa no oferecimento de Euro Construções Residencial Rafaela, que está aí com mais um novo empreendimento aqui na cidade de Morro da Fumaça, no loteamento Vilário do Douro. Isso mesmo, loteamento Vilário do Douro. Você vai aí no nosso canal, depois, deixa eu passar a entrevista, depois você vai aqui embaixo, aqui, dá uma rodadinha aqui no nosso canal e você vai encontrar todas as informações com o telefone, onde você vai poder ligar ali para o Tiago Minato e fazer a compra já do seu apartamento. Você de qualquer lugar do mundo aí, está pensando em retornar, você que está no exterior e comprar um ótimo lugar para morar, um apartamento aqui no loteamento Vilário do Douro, isso mesmo. É da Euro Construções Residencial Rafaela. Quem mais está aí? O Real do Coral. Real do Coral, muito obrigado pela sintonia. E o Gilmar falando linda história. Como é que é? O Gilmar falando linda história. Show de bola, verdade, né, Gilmar? Show de bola. Quero lembrar você também que o Carlos Joalheiro está aí oferecendo para você a armação de óculos a partir de R$60. Fica próximo ao Colégio Princesa Isabel, do outro lado do trilho. Além disso, são diversos óculos, as melhores marcas estão ali. E também você pode comprar no cartão de crédito, no crédito da loja, enfim, você escolhe a forma de pagamento. Carlos Joalheiro, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Oswaldo, o pessoal está gostando da história, história importante, né? Isso que eu quero combinar com você, porque não vai dar para contar toda a história que esse garoto aí tem, mas nós vamos convidá-lo para vir outra vez aqui, claro que vamos sim. Você está terminando? Não, temos mais um tempo ainda. Oswaldo, aqui na Esplanada, mas vamos voltar, a gente começou e depois não continuamos, porque eu acabei desviando um pouquinho. A política, como é que se envolveu com a política, desde quando e por quê? Bom, na verdade, eu, quando criança, ou já, né, meus 14, 16 anos, eu tinha muita lembrança que o pai sempre foi PTB, MDB e tudo mais. Uhum. E a gente sempre votou. Valmor Paulo de Luca, deputado federal. Uhum. Lembro muito bem do Murilo Sampaio Canto, Valmor de Luca, Nelson Vedequim, Seu Carneiro. Envolvido um pouco é mais voltado nesse pessoal. E em Criciúma eu era muito próximo do Antônio de Jesus Costa, o Costinha. Uhum. Mas na família tinha um outro vereador, que era casado com uma neta do meu avô, que era o Crispim, né? O Cláudio Crispim, que é falecido. Mas eu me dava bem com eles, tudo, mas nunca votei neles, era da Arena. Né? Eu votava no Costinha. Trabalhei na Canguru desde 1973 e veja como é que é a situação. Tinha o meu amigo, funcionário da Canguru também, que era o Vilmar da Conceição, que foi vereador em Criciúma. Eu tinha condição de ajudar o Vilmar, mas não votei nele, não votava nele. Votava no Antônio de Jesus Costa. Né? Fazia campanha para o Dr. José Augusto Ilse. Então me envolvi muito naquela época. Aí depois do Costinha eu passei a ser candidato. Uhum. Então fui candidato a vereador em 3 vezes, né? Não fui eleito, fiquei na suplência, mas sempre bem votado em Criciúma. Mas as eleições em Criciúma eram muito disputadas, porque o PMDB é muito forte. Sim. E os candidatos eram fortes também. Eu nunca tive a simpatia da direção do partido. Não que tivesse algum problema
grave. Mas, na verdade, tinham outros candidatos que tinham, né, a simpatia, e eu tive a infelicidade de estar concorrendo com essa situação do mais simpático ou menos simpático. E eu nunca fui o mais desejado pela direção. Então não tinha os benefícios que os desejados tinham, né? E aí nunca fui eleito. Na verdade, eu assumi a Câmara de Vereadores, eu era suplente e assumi numa situação de surpresa até, né? Mas fiquei 3 meses lá. Acredito que foi um período bem aproveitado, que a gente discutiu muitas matérias importantes e o meu discurso na época, eu pude algumas ações serem efetivamente colocadas como lei, que era a inclusão dos negros no espaço público. Eu sou o autor da lei de cotas no serviço público em Criciúma. Certo? E foi muito discutido isso na época, mas Criciúma, a sociedade tinha muita restrição com isso, que era uma situação de política pública efetiva. Quando você faz a política pública efetiva, você entra em choque. Né? Entra em choque e aí, se não tiver uma habilidade, não tiver a imprensa ou uma boa discussão na sociedade, você de repente pode ser mal interpretado. Oswaldo, vê só, interessante essa conversa. Hoje nós temos uma população que mais da metade da população brasileira é de negros ou descendentes, né? Ou enfim, origem. No entanto, e eu converso muito com o Halley falando que na faculdade onde ele estudou engenharia química, conheceu poucos negros. Eu conto nos dedos, 2 negros, né, na universidade que ele conseguiu se relacionar, que estava fazendo faculdade. E aí o Brasil adotou a lei das cotas também, aos negros, enfim, e outras pessoas, outras áreas também. Mas vou falar aqui hoje do negro. Como é que você vê isso e se você é contra ou a favor sobre essas cotas? Na verdade, eu sou a favor de misturar tudo para criar o Brasil do amanhã. Mas enquanto não existir esta possibilidade de estar todo mundo junto e misturado, igual, né? É obrigado a fazer por estratos. Vai lá, observa qual é o que está mais necessitado. Aí a sociedade ou o governo vai ter que amparar. O amparo, o governo efetivo, um bom governante, é o que equilibra essas situações. Traz o mais necessitado, tira um pouco do mais adiantado e equilibra. Certo? O que está acontecendo? O que é que acontece no Brasil? As políticas efetivas não são implementadas. Com o governo que saiu, que tiraram, que era o governo do PT, e eu não sou PT. É bom dizer que eu não sou do partido do PT. Mas muitas das políticas públicas do PT, eu concordo. E o Brasil concorda, o mundo concorda. Tanto é verdade que o mundo todo batia palma por Lula. E a sociedade brasileira tem ele como um bandido. E que não é verdade. Bandido ou malfeitor são grande parte da sociedade, porque os governantes é o extrato do povo. E a nascente, a base do nosso povo, não dá para sentir muito orgulho. Veja que os mais atrasados socialmente, financeiramente no Brasil, foi quem não queria vir para cá. Vieram amarrados, vieram obrigados, açoitados.
Os que vieram e se beneficiaram, fizeram desse país uma porcaria, desculpa a expressão. O mal do Brasil está em quem dirige. E quem dirige sempre foram as mesmas pessoas. Passou de pai para filho e estão aí, né? Estão aí. O sistema é cartorial em tudo. Não propriamente dito os cartórios, mas em todos os setores da atividade. Certo? Eu volto à minha criancice. Na Esplanada eu tinha muitas revistas, lá no Vô também, quando era criança, eu visitava lá. E o meu desejo sempre foi, se um dia eu sair de casa, for para São Paulo ou para outro lugar, eu ia certinho na casa do Antônio Emílio de Moraes, que era o grande empresário daquela época do momento. Ia ficar lá para falar com ele. Ia pedir para ele, ia ficar uma semana até. Se ele disse, não, ele não quer falar com você, não, mas eu quero falar com ele. E um belo dia ele vinha. O que é que esse menino de rua aí está querendo? Eu quero falar com o senhor. Quero pedir para você. Deixa eu ficar na sua casa, cuidar, eu só quero estudar. Tenho certeza que um pedido desse ele ia tocar. E quando eu viesse para casa, eu vinha pronto. Eu não saí para ir para a rua, para ser bandido. A gente tem formação de família. Agora, quantos que têm a mesma ideia e a sociedade os rejeita? Que muitas vezes são obrigados a ir para a criminalidade. É porque eu tenho a formação de família muito forte, mas tem outros que não tiveram a oportunidade de ter. Eu tive a felicidade de conhecer o meu avô por parte de pai, conhecer meu avô por parte de mãe. Tem pai, tem mãe e tem os irmãos, tem família estruturada. É difícil ter pobre nessa situação, não é verdade? Mas graças a Deus eu tive essa felicidade. E aí estou fazendo a tradição, estou construindo a minha família. Pena que a esposa não está mais aí. Mas foi Deus que levou, não foi, né? Então a vida segue, vamos tocando assim. Mas há uma situação que o Brasil necessita, sim, de incluir os excluídos, misturar de cabo a rabo todas as cores para criar o brasileiro. Nós temos 500 anos de história e ainda temos aqui ilhas, né, de pessoas que se acham diferentes das outras. E ficam muitas vezes atrapalhando a sociedade local e o governo com o seu poder econômico. Tá? Muitas vezes era para fazer atividade econômica com o lucro que tiveram aqui, jogam as riquezas para fora do país, com medo das incertezas do amanhã. Tipo, esse país não é seguro. Eu vou levar lá para fora meus dólares e fica lá. Essa é a situação. Nós temos um monte de problema que precisa ser resolvido. E à medida que vai se discutindo e dando oportunidade para os excluídos, essa situação vai diluindo, diminuindo. Mas em época a gente tem os retrocessos. Nesse momento, nós estamos vivendo um período de retrocesso de inclusão social. Oswaldo, sua mensagem aí? Vamos lá? O Gilmar falou, eu vou ler como ele falou aqui. Segundo o Gilmar Margil, me perdoe se eu estiver falando algo de errado, porém, os negros que concorrem às eleições aqui em Morro da Fumaça também não têm vez na política. Eu sou negro, tive um acidente aqui nesse município e não sou assistido da forma como um cidadão merece ser. Vou fazer 4 anos de lesão medular sem ter nem sequer ganhado uma cadeira de rodas do município. Aí já é uma área da área social, quer dizer, a área social, ela também, ela não atende a todos, né? Não atende a todos, mas essa situação específica do negro, se olhar a história e o passado recente, ou toda a história, você vai saber que nós somos credores da sociedade. As grandes obras construídas no Brasil foi mão de obra negra. Em todos os
grandes projetos no Brasil do passado, tem sangue do negro. E na hora do benefício, nós não estamos sendo aquinhoados. Inclusive sangue literal, né? Sim, sim. Veja, lógico que nem todos os negros são merecedores. Mas a sociedade tinha que criar situações para ser todos os indivíduos avaliados. E nesta avaliação, tá, os melhores iam se sobressair. Mas a injustiça está justamente que nem todos são avaliados. Alguns são excluídos pelo visual. E não são dadas oportunidade, né? Pois é isso aí, é essa situação que eu estou falando. Porque se tu olhar o passado, todos os descobridores ganharam terra. Eu digo os descobridores, os portugueses. Se você olhar a estrutura da sociedade, você vai saber que a própria sociedade escreve a história dos descobridores através das estruturas montadas, tipo o cartório. Você quer saber a família do... Eu vou dar um exemplo aqui, desculpa se não é diretamente, mas foi por acaso assim, a cabeça veio. O Pereira. Vamos ver os Pereira. Ah, eles têm a terra aqui, assim, assim, assim. Está registrado na estrutura da sociedade. Agora você vai saber, o negro escravo estava onde, vieram da onde? A nossa história foi rasgada, excluída. E isso não dá cidadania. A autoestima está lá embaixo por isso. Aí, em troca, piorando mais, nós não temos condição de ter dupla cidadania. Enquanto outros que vieram, muitas vezes expulso, corrido, ou com um problema local, lá da Europa. Não estou falando mal de ninguém, me perdoa. Mas essa é a história do Brasil, essa é a verdade da nossa sociedade. Muitas vezes com um problema lá, chego aqui com status de gente de bem. E tem todas as benesses. Eu não estou falando mal, mas vamos lá. Olha o espírito do gaúcho. Parabéns para eles. Mas devastaram o Rio Grande do Sul. Com o nome da produtividade, Pampa Gaúcha e tudo mais. Pegaram o oeste de Santa Catarina e foram levando. Já estão lá em Rondônia, tocando fogo no Brasil. Me perdoa, tá? Mas tem que ter um equilíbrio. É preciso equilíbrio. Tem um lado, né, que a gente tem que aplaudir, a garra de produção, de produzir. Mas ao mesmo tempo, olha o lado científico para ver até onde não está sendo prejudicial para o amanhã, para o futuro. Oswaldo, vamos lá? Aqui, aproveitando essa deixa, nós recentemente entrevistamos o Chimba, que ele também é negro. Ele contou um pouco dessa história. Ele falou que na época dele, lá, eu acho que, não sei em que ano, ele não especificou, mas ele falou na época dele, aqui em Morro da Fumaça, que eu acredito que seja algo que se estendia por toda Santa Catarina, todo o Brasil. Ele dizia que muitas vezes, principalmente lá no tempo da ditadura, por ali, muitas vezes a pessoa que era negra, ela, muitas vezes, não, na maioria das vezes, ela simplesmente não tinha vez. Ela entrava num estabelecimento, e ele falou que uma vez ele entrou lá para ver na janela, e o segurança da época chegou para ele e falou o seguinte: não tem nada para ti aqui. Claramente uma referência à cor da pele. Sim. E eu queria saber da tua parte, da tua época, esse tratamento também acontecia com os negros na sua época e tudo mais? Na sua convivência? É cultural. É cultural. Eu vou falar aqui, isso, tomara que não pegasse mal, que eu me dou tão bem com um monte de gente. Mas o seu Jorge Zanata, ele é aqui do Morro da Fumaça, Estação Cocal, Rio Comprudente, é dessa região ali. Eles foram para Criciúma, trabalhando no comércio e progrediram. Aí o Grupo Zanata fez a Canguru e tudo mais, eu fui trabalhar lá. E como eu estudava à noite, eu pedia a vaga no escritório, era difícil o negro trabalhar em escritório.
em Criciúma. Eu lembro muito bem os escritórios mais lindos, mais bem montados de Criciúma, na minha época era o da Secrisa, da Canguru e o da CCU. Uma estrutura bonita, a Canguru ali na Próspera, tudo mais. Tudo. Eu estou trabalhando no escritório, um dos sócios, o seu Plínio Volpato, meu amigo, colocou lá para trabalhar na faturamento e setor de pessoal. E aí, geralmente tinha reunião da diretoria e um belo dia eu fui lá para... o Plínio sempre pedia, ontem teve reunião, vai lá, recolhe o material e arquiva lá, que eu fui obrigado a pegar essas caixas aqui para ver a nota fiscal do mês passado e tudo mais. Tá, tudo bem, fui lá. E aí eu tenho até hoje guardado lá em casa. Eu não era muito antigo, era 2 ou 3 meses trabalhando na empresa. A pauta da reunião: terreno da Embralite, terraplanagem da INSA e negro do escritório. Guardei até hoje. Pergunto de vez em quando pro Plínio: não liga isso, deixa lá. Mas é de certeza, quem botou esse negro aí? Quem colocou? Compreendeu? Eu trabalhei na Canguru, me dava bem com eles e tudo mais. Seu Jorge Zanata, estou agradecido até hoje, grande homem. Mas é cultural, não foi o seu Jorge que falou isso. Foi alguém da reunião, do grupo ali. E o Plínio até hoje me fala quem é, né? Eu não vou aqui estar informando, mas quem é que botou esse negro aí? E pronto. Trabalhei muito tempo na Canguru. Depois da Canguru eu fui para a prefeitura, né? Então na prefeitura já era mais política, já era mais light. Mas existia, no caso, uma certa segurança porque eu fui concursado. Eu era concursado, então tinha estabilidade, né? Não tinha aquela situação de perder o emprego quando mudasse o governo. Então você tinha uma certa segurança. Então eu tive a felicidade de ter essas condições de estabilidade no emprego. Fora disso aí, a gente tem essa tradição. Muitas vezes, o problema da exclusão do negro, tá? Ou muitas vezes a gente pensa que é racismo e não é. É cultural, mas o que eu critico é a falta de oportunidade da gente ter os benefícios sociais que a sociedade brasileira ofere mês a mês, dia a dia, ano a ano. Há um crescimento do PIB, mas alguém da sociedade, uma parte, não leva a vantagem social desse crescimento socioeconômico. Há pouco tempo houve aí uma reavaliação e uma mudança nas leis trabalhistas e também previdenciárias. Como é que você acompanhou tudo isso? Esse é o famoso passo atrás que eu te falo. Tá? Eu não quero aqui criticar o atual governo, eu não sou contra, a gente tem que ter uma visão democrática. A maioria do povo escolheu esse governo que está aí, a gente tem que aplaudir. Aplaudir, respeitar, desculpa, respeitar. Daqui a 4 anos, muda. Mas o governo que está aí não está mentindo. Ele disse para que veio. Ele disse o que ia fazer, né? Ele disse que ia fazer isso. O cidadão pobre que votou nesse governo, a gente tem que respeitar pelo espírito democrático. Mas é um baita do inimigo do vizinho dele ou do parente dele. Porque hoje, tá? Ele não fala porque tem vergonha. Mas lembra muito bem que o pessoal fizeram protesto por causa de 20 centavos? Sim. Alguém lá no posto de gasolina querendo quebrar o posto por causa dos 20 centavos. Lembra que no governo passado tinha o aumento do salário pela inflação e mais uma parcela de ganho efetivo? Hoje não está indo nem a inflação. Certo? Lembra que eles falavam que
tira a Dilma, que o dólar vai baixar e o emprego vem. Aí depois foram mudando, vão fazer a reforma trabalhista, que o emprego vem, atividade econômica, as pessoas vão aplicar no Brasil e vai ter bastante investimento. Não vai acontecer. Tá? Mas hoje tem a desculpa da pandemia, né? A pandemia, ficou provado pela pandemia, que efetivamente você colocando dinheiro na mão do trabalhador, na mão do pobre, a economia acende, ela reativa, ela se movimenta, porque o pobre gasta o dinheiro para sobreviver, compra, consome. O rico, ele estoca, dinheiro não dá cria. Tá entendendo? O que precisa ser feito no Brasil é incluir os brasileiros, tá? E acabar com as ilhas de vantagens, tipo, o porquê que uma pessoa, trabalhador, tem um fusquinha, um carrinho mais ou menos, ele tem que pagar o IPVA e o dono do iate não paga. O dono do helicóptero não paga IPVA. O dono do avião não paga. Essas diferenças é que tem que ser corrigidas. O porquê que eu nasci, o meu filho nasceu, o meu neto nasceu, eu sou já bisavô, meu bisneto nasceu há 3 meses atrás. Ele já nasce com a dívida pública, a obrigatoriedade de pagar aquela dívida pública, que é questionada. Se for feita uma auditoria na dívida pública brasileira, ela tem 70% de falsificação. Interessante isso. Você fala com autoridade porque trabalhou muito tempo nessa área, né? Havia a retirada desse governo popular, era por causa que o próximo passo era ser discutido as grandes fortunas, para taxar, certo? E não taxar o cidadão que ganha 2, 3 mil ou 4 mil reais para pagar imposto de renda. Tá entendendo? Ou seja, o pobre pagando a conta dos mais pobres e o rico ganhando... Compreendeu? Então, aquele cidadão que tem uma cartolinha aqui, aquele sentado com peninho, perna cruzada, num banco de jardim, lendo jornal, aquele tradicional, aquele ali tem dívida, título da dívida pública. E o governo nunca disse que não ia pagar o título da dívida pública, o juro. Mas já ameaçou não pagar o aposentado. Interessante isso. E o pobre de direita fica defendendo isso. Pois é, mas vem cá, qual a experiência, vê só, Oswaldo? Que experiência você tem na política? Já é, como disse, já é bisavô, concorreu diversas eleições, eu lembro muito bem, porque não só foi candidato 2 vezes a deputado também, e mais em Criciúma, como a gente tinha aquelas televisãozinhas, desde a época, eu acho, da televisão Teleotto, ainda aparecia o Osmar, o Vargas, aí a hora que, na eleição seguinte que aparecia, de novo estava lá o Oswaldo de novo, estava lá, Vargas, nós vimos Vargas de novo, hoje está o Vargas de novo na política, e o Vargas me falando, não ganhou nenhuma eleição, foi suplente, mas sempre participou, então são nas derrotas que a gente mais conhece a política. Eu também participei de algumas vezes e a derrota a gente faz fortes avaliações quando a gente é derrotado. Mas vê só, você falou em pobre de direita, eu até acho normal o rico defender isso. É normal, né? Agora, o pobre ser contra um salário mínimo melhor, ser a favor da reforma trabalhista, ser a favor a retirar direito de aposentado, ser a favor ser contra a Bolsa Família, ser contra o programa Minha Casa Minha Vida. Como é que você vê isso? É uma situação assim, ó. Eu fui em diversas eleições e não fui eleito.
E é difícil ser eleito com esse discurso meu. Até por causa que a tradição é mentir. E como eu fui 4 vezes candidato, 5 vezes candidato, porque é deputado estadual também, né? Tá? Sempre quando tinha eleição, hoje, por exemplo, se tiver eleição, eu posso ir lá buscar o meu nada constar. Porque eu nunca fui fazer, eu nunca fiz situações contrárias à lei. E eu sempre, quando passo as eleições, eu me aperto. Porque eu tenho que pagar as dívidas de campanha. Ao contrário de muita gente que não tem o trocadinho que eu tenho, e que ia para a campanha e saía com um carro novo. Então tem alguém por trás financiando. Essas pessoas é que fazem sucesso. Esses são os representantes. Então, há uma situação de que quem fala a verdade não está sendo respeitado. E talvez até seja falta de inteligência ou de vivacidade ou de sabedoria, não sei qual é a palavra certa, neste momento de campanha. Mas eu prefiro as derrotas que eu tive do que algumas vitórias que eu conheci. Então, vivo a minha vida hoje de uma forma simples, sossegada. Tenho essas situações para conversar, para falar, mas não me arrependo de nada do que eu fiz. Essa é a minha vida, essa é a minha história. E a gente está à disposição para a gente conversar. Sempre que você me chamar. Em relação a essa questão, hoje nós temos o nosso povo brasileiro ainda é despolitizado, principalmente os mais pobres são despolitizados? Sim, é reflexo da revolução, dita revolução, né, do golpe de 64. Tá? Porque para ser contra o Bolsa Família tem que ser despolitizado, principalmente o pobre. Como é que eu vou explicar? Em 64, nós tínhamos um país, um povo muito mais politizado do que nós temos hoje. Havia uma efervescência e uma discussão, tá? E a estrutura na época era bem mais aproveitável pela população do que é hoje. Eu lembro muito bem que tinha algumas dificuldades, por exemplo, em casa, de resolver algumas questões. A gente dizia, vai no vizinho que ele tem uma filha que está estudando. A educação estava bem mais aprimorada e em sintonia com a atividade laboral, produtiva, industrial e comercial naquele momento do que é hoje. Hoje há uma distorção muito forte entre o que se ensina na escola e o que se pratica no dia a dia nas atividades econômicas. Certo? Há um distanciamento, eu não sei, eu não sou da área, mas é obrigado a ser corrigido isso, para a gente ter uma situação mais transparente, mais clara. Por exemplo, eu preciso saber o que é a live. Ah, vamos fazer uma live. Ah, vai ali no vizinho que ele tem uma filha ou um filho que está estudando. Ele vai explicar isso. A internet está fraca, ou eles estão cobrando a internet X mega. Vai ali no vizinho que ela tem alguém que está estudando. Mas se tu perguntar hoje para quem está estudando, eles não sabem dizer nada disso. Por quê? Porque a escola está bem distanciada das empresas que trabalham com a internet. Há uma diferença daquela época, que também não era muito desenvolvido, mas existia uma autonomia das escolas na frente do conhecimento. Elas estavam realmente vendendo conhecimento para a população. Hoje o conhecimento está no chão da fábrica. Está no balcão do comércio.
E as escolas não estão acompanhando isso. Por isso que nós estamos com um problema grave na sociedade. E o governo não está fazendo nada para resolver essa situação. Quero citar um exemplo que foi falado aqui, que já na minha época já acompanhava isso. Por exemplo, a vida toda a gente estudou, por exemplo, a história do Brasil. Mas eu recentemente comecei a ler a história do Brasil, desde o que eu aprendi, desde a época do Brasil colônia, até a ditadura militar, até o período que veio depois, o período populista, o período do Império, a Era Vargas. A gente percebe como tem informações importantes que muitas vezes ajudam a explicar o contexto social atual, que não são ensinadas quando se fala da história do Brasil, né? Então a gente percebe que realmente há uma certa defasagem na educação em muitos pontos. Por exemplo, não só a história do Brasil, tá? Tem gente que diz que não gosta da história do Brasil, eu discordo, né? Mas tudo bem. Mas mesmo a questão da história internacional, que querendo ou não, a colonização das Américas, ela é um reflexo da história internacional. Mesmo na história internacional tem muitas coisas importantes para a história da humanidade que não são passadas. Certo. São coisas que elas ajudariam o ser humano a se politizar mais. Porque a gente tem exemplo de governos do passado, guerras do passado, batalhas do passado, civilizações do passado, que tinham uns problemas da época e que embora a tecnologia de hoje seja diferente, na época era o equivalente aos problemas que existiam na época, né? Então a gente percebe que há certa defasagem, sim, no ensino de muitas informações. Até porque a história é contada pelo lado vencedor. Certo? Então veja, olha a situação atual e no passado a nível de Brasil. Lembra quem é o herói nacional ou patrono do Exército Brasileiro? Duque de Caxias? Oh. Veja a Guerra do Paraguai. Percebeu bem? Paraguai, país sul-americano, desenvolvido, mas nativo. A população paraguaia era de índios nativos. Quem é a Tríplice Aliança? Europeu, argentino, uruguai, brasileiros. Mas quem são os brasileiros? O bucha de canhão foi os escravos. Um monte de negros lá, para lutar na Guerra do Paraguai. O que é que eles disseram para a negrada? Desculpa a expressão negrada. Que quando vocês voltarem, vocês vão ter terra. E há registros históricos que no fim da guerra, Duque de Caxias fez a pergunta: sobrou muito negro? Viveram muitos? Sobreviveram muitos? Compreendeu a mentirada? E bota a bucha de canhão para morrer. Como a Segunda Guerra Mundial, os heróis da Batalha de Monte Castelo, os brasileiros que foram para a Segunda Guerra voltaram tudo louco. Porque realmente era um bucha de canhão, eles foram na frente, o americano ficou para trás. Quando o inimigo estava já cambaleando por causa da luta, aí os heróis foram lá para acabar com a guerra. Mas quem voltou, brasileiros, ficaram todos aí malucos. Hoje, você, a nível de política, aceita como família tradicional brasileira uma pessoa que casou 3 vezes? E é exemplo para a família brasileira? Me desculpa, não leva mal. Eu não deveria estar falando em política aqui para não estar prejudicando, não tenho nada contra ninguém, eu estou light, mas a verdade não pode ser esquecida. Essas são a nossa realidade. É que na verdade, Oswaldo, nós somos seres políticos, então não tem como falar de história, de falar de vida sem estar tocando na política, queira ou não, você, nós somos seres políticos. E nós vivemos a política no nosso dia a dia, seja social, seja, enfim, política partidária, seja, enfim. Nós fizemos política todo dia, então não tem como não relacionar. Quem procura se afastar, até aquele que diz, não, mas eu não sou político, não sou um ser político. Tem inclusive candidato que diz isso, né? Eu estou na política, mas eu não sou político. Então não faz sentido
essas coisas assim que dizem, que tentam colocar na sua e na minha cabeça, dizer que nós não somos seres políticos. Porque enquanto nós tivermos essa cultura implantada de nós não somos seres políticos, política é para gente vagabunda, gente que não presta, e aí nós continuamos votando neles, e nós também não participamos da política. A política é coisa muito séria, ela está no dia a dia, está desde o momento que nós nos acordamos pela manhã até no final do dia, desde o dia que nós nascemos até o final da nossa vida. Então, política, nós somos seres políticos, 100% seres políticos, não tem como fugir disso. Tem alguém, Ralé? O Gilmar aqui está completando, ele falou que ganhou uma cadeira ao mês porque a dela enferrujou, ele logo, antes que ele caísse em casa, foi isso que eu entendi, ele falou verdade, nós não temos vez nem voz na sociedade. Teremos que lutar com unhas e dentes para poder mostrar nosso valor, ele falando em relação aos negros, né? Um abraço para Cláudia Matos. Cláudia, muito obrigado pela companhia. E agora um comentário meu para complementar o que foi falado aqui. De fato, esse lance de que a história é contada pelos vencedores é muito real. Um exemplo disso, e é um exemplo cotidiano, mas que as pessoas não se dão conta. Os filmes de faroeste. Se a gente for ver os filmes de faroeste, Matando índio. se a gente ver o filme de faroeste, como é que os índios eram representados? Bandidos, criminosos, os assassinos, selvagens, os incivilizados. E as figuras que matavam os índios eram tidas como os heróis. A gente vê isso em toda a história americana. Não, e parece que isso se repete, por exemplo, no Brasil também. Parece que os nossos índios aqui estão virando bandidos, né? Parece também ter alguma coisa assim. É interessante isso porque, inclusive, uma das figuras que é bastante clamada no cine de faroeste como herói foi o George Custer, né? Cluster, que o pai sempre assiste o filme e sempre vê essa figura lá, que era uma figura lá dos... General Custer. O General Custer. Só que se a gente for ver a história dele, a gente sabe que ele está envolvido no massacre de um chefe indígena pacífico, que era o chefe... Na época eles davam os nomes esquisitos, né? Isso que a história registrou. Quantos outros que não registrou que ele fez, eram, né? Os indígenas tinham nomes tipo Jerônimo, Todo Sentado... a nuvem vermelha, a águia, essas coisas, e ele estava envolvido na morte do chefe pacífico Chaleira Preta, que era um índio lá da época, que ele era um pajé lá, se não me engano, um chefe lá, ele era um indígena pacifista, só que isso geralmente não é abordado. Isso a gente só vai descobrir se a gente realmente for pesquisar a história, né, que ver a fundo como é que foi a história lá. E uma outra coisa que eu percebo muito, eu sempre fui muito fã de histórias em quadrinhos. Certo. E um exemplo que eu cito, os X-Men. Hoje, quando começou, até uns anos atrás, não tinha muito essa discussão acerca de preconceitos, coisa que hoje está vindo à tona, né? Discussão acerca do preconceito com os negros, com as mulheres, com os indígenas. E as pessoas... Indícios à volta do nazismo. E as pessoas, eu sempre vejo muita gente falando, essas empresas de quadrinhos, elas têm que parar de politizar esses personagens, porque na minha época não tinha política, era só para divertir. Eu digo e repito, a pessoa que lia os X-Men dos anos 60 e diz que não tinha política, ela não leu direito. Tem que ler de novo. Porque os X-Men, ele é uma grande analogia à questão do racismo, por exemplo. Mas essas pessoas que falam isso aí, é o que estão no poder hoje, ou que empoderaram-se da sociedade, do governo, e estão tentando fazer com que a ideia deles é que prevaleça, que é veja com quem está falando, fica na tua. Traduzindo o que você falou ali para a atualidade, tu vai ver hoje os morros do Rio de Janeiro e outras comunidades de alguns grandes centros do Brasil, tá? Envolvido com esse problema das drogas, e a nossa fronteira desguarnecida. Na verdade, há um erro aí, que a polícia está lá na ponta do consumo, quando ela deveria estar na nascente do transporte. Certo? Você quer resolver? Vem aqui na fronteira, não deixa entrar, porque eu nunca vi dizer que tem plantação de droga lá no morro. Não corta o pé pelo topo, tem que cortar pela raiz. Começa por ali.
Então, infelizmente, nós temos esses problemas, né? E a discussão tem que continuar. O Brasil vai estar sendo um país efetivamente para os brasileiros quando estiver todos inseridos e incluídos. E a discussão for por pessoas e não por segmento. Caríssimo Oswaldo Vargas, foi uma alegria em recebê-lo aqui hoje. Aprendi muito conversando contigo. Mais uma das belas histórias que nós vamos trazer aqui, o Oswaldo novamente, o popular Neca novamente aqui. Mas antes de encerrar, eu tenho que fazer uma pergunta que é importante para a gente encerrar. É que eu percebo isso em ti, Oswaldo, meu caro amigo Neca. Tu tens um raciocínio e um pensamento, sentimento voltado para o bairrismo. Dá para perceber algo parecido, ou se não for, me perdoa. Mas defende muito a localidade onde as pessoas vivem. É ali que deve ser começado a vida, né? Ela na sua melhor forma possível. E você é morador da Esplanada. Por que você defende tanto a Esplanada? E por que a Esplanada ela precisa se politizar, como hoje falando do seu bairro, mas com tantos outros bairros aí, inclusive defender o voto em quem mora no bairro? Bom, na verdade, quando foi falado ali política, né? Na verdade, há um sentimento, sim, para discutir política para a população onde a gente vive. Na verdade, se você observar, os que os administradores do passado, principalmente, estou falando da Içara, mas a Esplanada tem muito a ver com o Morro da Fumaça. Na verdade, territorialmente deveria pertencer a Morro da Fumaça. Nós somos o filho indesejado da Içara, certo? O enjeitado, até pela distância, porque nós somos separados pela fazenda do seu Santo Guglielmi. Há uma distância muito grande, aquela fazenda e o início do município. Então, a origem da Esplanada, ela é norte-sul, ela originou-se pela ferrovia, Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. E Esplanada tinha ligação municipal com o município da Jaguaruna, que hoje é Sangão, é a garganta ali. Tinha uma ponte no rio Uruçanga e a estrada ia pela Esperança e nós chegávamos à sede do município. Veio a BR-101 e o pessoal começaram a usar a BR-101 e esqueceu, e os administradores também não se ativaram para isso. Acabou aquela ligação municipal. Então o que houve? Vem uma estrada ligando Serra Litoral, que é a estrada que vem de Uruçanga até a BR-101, e a BR-101 Norte-Sul. A Esplanada ficou nesse meio e ficou sem o acesso ao município de Sangão, ao acesso do município de Sangão por estrada municipal, ao acesso ao município de Içara pela estrada municipal. Hoje, se você olhar no mapa, percebeu bem o prejuízo que os moradores da Esplanada e adjacência têm para ir ao município de Içara? Nós temos que estar fazendo um turismo pela fazenda do Guglielmi para ir até a Vila Nova, para depois acessar Içara por estrada municipal. E, na verdade, quem não tem recurso paga cada vez mais. Porque se eu não tenho um carro, eu vou pagar a passagem de ônibus. Lá em Florianópolis, o DETER, ele dá o valor da passagem pela quilometragem rodada. Aí você vai para uma estrada federal, depois pega uma rodovia municipal e a passagem, uma rodovia estadual. Para chegar no sede do município de Içara, você morando na Esplanada, você pega uma rodovia federal, anda 12 quilômetros, 13 quilômetros até Vila Nova, da Vila Nova mais 6 quilômetros, se eu não me engano, até a sede do município. Dá 20 quilômetros da Esplanada, por rodovia federal e estadual, e a passagem é municipal. Percebeu a dicotomia? Tiraram a estrada municipal.
E pela ferrovia é o caminho mais curto. Entre Esplanada e a sede do município não tem 8 quilômetros. Nós andamos 20. Outra situação que o futuro administrador da Içara teria que ver, e a comunidade de Esplanada tem que estar discutindo, até a sociedade de Morro da Fumaça tem que estar discutindo. Aquela curva da estrada que vem de Uruçanga, para passar pelo trilho e chegar na BR-101, pode ser feita direto. Nós temos 2,5 km para chegar à BR-101. 2,5 km para chegar à BR-101. Nós andamos 6. A Esplanada foi feita uma passarela lá, um viaduto, onde tinha uma estrada reta que dava 60 metros, vamos dizer assim. Não, nem 60, 50 metros de um lado ao outro da BR. Aí vão andar 300 metros, passa o viaduto, anda mais 300 metros, 600 metros para andar 50. Todo mundo que for para a praia. Parece que não foi pensado, né? Não é que não foi pensado, foi. O problema é, aquilo é que foi pensado para sacanear. Para sacanear. Para valorizar alguém que tem interesse. O porquê que a rodovia que vem da Uruçanga, costeando o trilho até no Morro da Fumaça, chega no Morro da Fumaça, vai pelo meio do banhado. Quando o correto era conseguir chegar até na Esplanada pelo trilho. Hoje você vai verificar, se você olhar no mapa, lá do Liri, se a Prefeitura de Içara querendo melhorar o lugar, inserir Esplanada e a região numa situação econômica de mobilidade, tá? Lá do Liri, em linha reta, estamos até a Santa Cruz, com estrada pronta. Da Santa Cruz, que é ali próximo da Esperança, próximo do cemitério da Esperança, até aqui no 007 ali, na divisa Morro da Fumaça e Içara ali, tá? São 6 quilômetros, 7 quilômetros. 7 quilômetros com 4 dá 11. Entre 10 a 11 quilômetros você chega até o Liri. Se você for pela BR-101, dá 30 quilômetros. Então o administrador público ou as pessoas que querem melhorar a região, tá, podem estar discutindo isso para melhorar a mobilidade e economizar o consumo público. Esse se chama custo Brasil ou custo Içara, custo Morro da Fumaça, custo regional. Porque Esplanada é um território importante de Içara, né? A localização geográfica de Esplanada, ela é importantíssima para Içara como é para Morro da Fumaça. Ali é a entrada oficial da Serra do Rio do Rastro. Tá? Se você olhar, a Serra do Rio do Rastro, pela BR-101, a entrada oficial seria na Esplanada. Não é nem o braço de Tubarão, nem o de Criciúma, lá no Sangão ou lá no Gravatal. É aqui, oficialmente é aqui a entrada. E aí, Esplanada, ela está situada numa situação que, numa localização onde tem uma praia ótima, ou diversas praias, né? O aeroporto, né? O regional, e o ramal ferroviário da ferrovia Tereza Cristina, que vai ter acesso futuramente, se quiserem realmente fazer uma situação de progresso e produção avançado, seria acabar com a ferrovia que liga Criciúma e Içara, que lá não tem mais carvão. O carvão da Forquilinha pode ir para o Siderópolis, Rio Caeté, sai na Uruçanga, sai na Esplanada e vai. Porque aquele ramal de Criciúma só está dando transtorno e acidente de trânsito lá. Passa uma ou duas composições por dia lá. A produção de carvão lá, a maioria é Siderópolis. E a maioria está na Uruçanga. E ali na Esperança para a Esplanada. Pronto, essa é a produção de carvão. Não tem problema nenhum. Futuramente, se quisesse fazer uma projeção, seria por aí o caminho. Criciúma faz o roteiro de
rodovia por lá, e o trilho poderia ficar na Uruçanga, Rio Caeté. Compreendeu? E a esplanada poderia estar inserido dentro do ramal, do esquema rodoviário, que a maioria das pessoas que estão ali na Próspera, eles vão, ou estão em Criciúma, que vão pegar a via rápida, eles vão para Florianópolis, vão para Tubarão, vão para Laguna, eles vão para o norte, não vão para o Rio Grande do Sul. Tá? E o trecho ali da via rápida, ele ficou mais longe. É mais confortável. A via rápida iria mais para Criciúma e ia em direção à praia. E aí a esplanada entraria no roteiro se pudesse fazer essa situação de Criciúma indo para a capital, para o norte. Então seria o ideal. Há condição de fazer um estudo em cima disso, que é viável e é a melhor solução para integrar a esplanada com o município de Içara. Oswaldo, aquilo que eu não te perguntei que você gostaria de deixar dito nesse dia de hoje, fica à vontade. Não, só te agradeço pela oportunidade de me expor a minha vida e um pouco da história. Não sei se é importante, Muito importante. As pessoas só sabendo, mas eu peço assim, ó, vamos fazer do amanhã uma história bonita e que você pode ter orgulho de onde você viveu o ontem. Eu posso te dizer que eu nasci na Esperança, cresci na Esplanada e voltei para a Esplanada para viver os últimos dias com os amigos e os conhecidos. E a música do Roberto Carlos pode ser incluída a música também do Aguinaldo Timóteo, Os Verdes Campos da Minha Terra. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Oswaldo Vargas, muito obrigado. Tem mais alguém aí? Vamos lá? Só para encerrar, o Gilmar, o último comentário falando que a política é a nossa história da manhã. É verdade, Gilmar. E a todos vocês que estiveram conosco até agora, que nos acompanharam, você que não acompanhou toda a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje, nós estamos fechando aqui o nosso sistema ao vivo, mas você vai ficar gravado, você pode rever novamente a hora que você quiser. E eu quero agradecer a todos por mais essa oportunidade de poder estar com você e contar mais um pouquinho, um pedacinho da nossa história hoje com a conversa com Oswaldo Vargas. Muito obrigado, Rara, muito obrigado ao nosso convidado, muito obrigado a todos vocês. E eu volto amanhã a partir das 9h30 da manhã. Grande abraço, até lá. Um abraço.